relação, como é que eu posso dizer, que virou uma relação muito tóxica entre governo e parlamento, porque tem muito dinheiro no meio. É o orçamento do executivo que está sob o domínio, boa parte dele sob o domínio do parlamento. E aí a gente discute sobre os efeitos práticos disso no Brasil, Osmando. Olha, Ananias, a gente acompanha aqui, a gente já traz praticamente toda semana esse assunto aqui, porque a nossa visão de analisar os fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil incomoda ver que o Congresso Nacional avançou de uma maneira escandalosa sobre o poder do Executivo, sobretudo sobre o orçamento público da União. A gente acompanha aqui desde 2019, quando o presidente anterior assumiu o governo. Você tem uma ideia, a dotação orçamentária que vinha de 2018 que vinha de 2019 para 2020 era de 13 bilhões e 500 milhões de reais. No primeiro ano do governo anterior, do Jair Bolsonaro, o orçamento que passou a existir em 2020 foi de 35 bilhões e 900 milhões. Isso representa um aumento das dotações orçamentárias das emendas parlamentares de 165% em apenas um ano. Por que aconteceu isso? Porque a gente sabe e acompanhou e divulgou que no final de 2020, o Supremo Tribunal Federal, diante dos escândalos que vinham sendo trazidos pelo antigo orçamento secreto, onde esses valores extraordinários de 35,9 bilhões de reais estavam ancorados, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal diante de que havia irregularidades insanáveis. E aí, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já havia criou imediatamente as chamadas medidas parlamentares PIX, que o Congresso imediatamente passou a aplicar em substituição. Você tem ideia, em 2023, no primeiro ano do presidente Lula, no orçamento 2023 para 2024, esse aumento que no ano 2020 tinha sido de 165%, foi de apenas 29%. Mesmo assim, cresceu porque o Congresso se robusteceu de tal forma, ganhou tal impulso, que era impossível um governante, no início do seu mandato, ter a coragem, a capacidade e a condição de fazer um enfrentamento ao Congresso para que o orçamento deles, quer dizer, as emendas orçamentárias tivessem diminuição. Teve um aumento de 29%, e de 2024 para 2025, o aumento foi só de 13%. Mesmo assim, hoje, são 50,4 bilhões de reais que o Congresso Nacional tem em mãos, tirando isso do orçamento da União. Isso deixa o governo, como os governadores antigamente ficavam de pire nas mãos e olhando para Brasília, agora está o presidente da República praticamente de pire nas mãos olhando para o Congresso Nacional. Então, o que se criou no Brasil foi um semipresidencialismo de coalizão, cujos pesos na dosagem entre um poder e outro só beneficia o poder executivo, o poder legislativo, só beneficia deputados e senadores e tira cada vez mais poderes do poder executivo. Então, isto é uma coisa gravíssima que precisa ser sanada. É tão grave que só foi atenuada um pouco, diminuído esse impacto crescente
por conta da intervenção do Supremo Tribunal Federal, que passou a bloquear, a impedir que o governo federal fosse obrigado, como é, a pagar as emendas orçamentárias. Por que fez isso o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino? Pela constatação de severas irregularidades na distribuição dessas emendas, porque não se sabe que deputado fez a indicação e nem que projeto iria receber esse dinheiro. Então, só graças à intervenção do terceiro poder, que é o Poder Judiciário, é que isso está sendo atenuado. Mas é impossível o Brasil avançar, crescer, ser um país civilizado politicamente com a existência desse falso semipresidencialismo que só mal está trazendo ao governo, mas sobretudo à sociedade. Se depois desse avanço, depois de se acostumar com o que é bom, depois do Congresso ter colocado as mãos em boa parte do nosso orçamento, do orçamento da União, virar um executor, um poder com atribuições do executivo, aí, meu amigo, para voltar é impossível. Impossível, não consegue, Ananias, até mesmo porque não acostumou só os parlamentares de oposição, até mesmo parlamentares governistas iriam contra medidas para reduzir esse valor nas emendas parlamentares. Então, o Executivo está totalmente refém desse valor absurdo, que é um valor, inclusive, muito superior a uma série de ministérios importantes, como o Ministério do Meio Ambiente, que deveria ser mais privilegiado. Cultura, então, nem se fala. Ali não deve ter 1% do valor que é destinado para emendas parlamentares. Então, não tem como voltar atrás. Infelizmente, eu sou cético nesse sentido, porque hoje o Legislativo ele é uníssono em torno dessa pauta e até mesmo parlamentares de partidos de esquerda e ligados ao presidente Lula não abririam mão desse montante de emendas. Ô, Cíntia,